Pode colocar para mim, pode projetar. Pensei sobre esse tema, né? Avivamento familiar, resgatando valores antigos para desafios de hoje. Vou dizer novamente, resgatando valores antigos para os dias de hoje. Eu tentei fazer ali no chat GPT essa imagem aí. É para falar, hoje eu vou falar um pouquinho do digital, e daí já é para falar o tanto quanto eu estou exposto, né? E ali eu pedi lá para o chat lá fazer uma imagem, eu falei, olha, faz aí uma imagem de uma família com valores cristãos, não lembro exatamente lá o que eu escrevi, mas era alguma coisa assim, né, que está lendo a palavra e tal, e outra família que está dispersa, que tem muito a ver com a cultura dos dias de hoje. Ele me deu essa imagem aqui, olha só, e parece que ele foi bem certeiro até assim, os detalhes ali eu não vou ficar olhando, obviamente, mas talvez, hoje eu vou falar também um pouquinho sobre a mesa, né? Aquela mesa mais calorosa, ela representa muito valores antigos, né? Essa imagem da vida familiar, de olho no olho, de relacionamento familiar, eu admiro tanto isso, gente. Eu falei hoje de manhã, né? Como é bom, eu sempre fui de família muito pequena, né? A nossa família agora, por causa dos 3 filhos, mas a nossa família sempre foi aquela família de 3 pessoas na mesa, 4 pessoas na mesa, mas eu acho tão bonito, sabe, aquela família grande. Eu sei que tem confusão, eu sei que tem guerra, eu sei que nenhuma família é perfeita, mas às vezes, poxa, você sair daqui de um culto, domingo de manhã, vai, senta com a família, tem os avós, tem os tios, gente, isso é riquíssimo, e nos nossos dias está tão escasso isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas, enfim, eu queria talvez pensar na realidade que eu tenho visto. O quanto que, por exemplo, o mundo digital, ele tem tirado de nós essa conexão emocional, essa conexão verdadeira de olho no olho com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, enfim, os nossos relacionamentos em geral. E antes de começar, eu precisava dizer, já meio que confessando pecado para vocês, ou me abrindo aqui para que vocês percebam que eu vou falar hoje bastante sobre redes sociais, mundo digital, celular, mas antes de mais nada, eu queria que vocês soubessem que eu sou um entusiasta do digital. Eu gosto, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou bem curioso, eu assino plataformas, eu gosto dessas coisas, eu gosto de tentar fazer meu trabalho render, ser mais objetivo. Então, assim, eu assino aplicativos, eu gosto do digital. Alguns irmãos aqui sempre, então, eu fico perguntando, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que eu resolvo esse problema, porque é um gosto meu. Só que eu tenho que reconhecer também que, às vezes, por exemplo, o meu filho, eu não estou com o meu celular aqui, eu ia usar de exemplo, mas eu estou ali, e hoje o nosso celular, ele é entretenimento, mas ele também é trabalho. Concordam comigo? Né? Então, assim, mas os nossos filhos não sabem se nós estamos no entretenimento ou se nós estamos na cabeça deles. O pai está o dia todo no Instagram. Né? Eles não acham assim, nossa, meu pai está trabalhando. Né? Mas é a dinâmica dos dias de hoje. Os dias de hoje estão confusos mesmo e não tem limite para as coisas. Está tudo muito desorganizado, está tudo muito confuso. Então, nem os pais sabem como fazer, nem os filhos sabem como fazer. Eu acredito que num futuro breve, estava até falando isso com os pastores hoje, num futuro breve, possivelmente, as regulações serão... Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e falar, meu Deus, como a gente era exposto a isso e não tinha nenhum tipo de cuidado, porque a gente tem visto muita coisa ruim acontecer. E a ideia hoje não é gerar peso na consciência, muito menos acusar você, porque eu me acusaria se esse fosse o objetivo, mas é tentar trazer para nós uma clareza, um alerta. Então eu não sei se isso daqui vai ser uma pregação, se vai ser uma aula, no final você resume aí, mas eu quero que você entenda aquilo que é o coração do pastor preocupado, mas também do pai que está vendo uma geração aí se perder. E para isso eu fiz uma pesquisa, eu trabalhei bastante em cima desse tema, porque
eu achei que valeria a pena, como eu disse, porque eu queria saber desse assunto. Então eu fui atrás, não somente de estatísticas de longe, mas eu preferi estatísticas de 2023, de 2024, coisas próximas de nós, para realmente mostrar um pouco mais da nossa realidade. Deixa eu só tomar uma água. Vamos ao primeiro. Tá. Eu ia ler esse texto aqui, acabei esquecendo. Nunca uma geração teve tanto acesso à informação e tanta necessidade de direção. Então, acesso à informação sobra, mas falta o quê? Direção. Eu dei o tema como o grito silencioso da geração digital. Olha, cerca de 60% das crianças de 9 a 10 anos já possuem contas em redes sociais. Agora, o que me choca é isso aqui. Mesmo que a recomendação oficial seja a partir de quantos anos, irmãos? 13. Aí eu pergunto a você, a plataforma digital é crente? Eles se balizam pela palavra de Deus? Não. Preste atenção nisso. Se a plataforma digital, que não é cristã, vamos dizer assim, né, não se baliza pela palavra de Deus, se ela mesma falou assim, olha, para ter uma conta em rede social, precisa ter no mínimo 13 anos, como que um pai e uma mãe que conhece a palavra de Deus, sabe o nível de exposição, vai permitir que o seu filho tenha rede social antes dessa idade? Se até a plataforma digital está dizendo, olha, não é próprio para o seu filho. Porque se eles colocaram uma idade mínima, é porque eles já fizeram uma suposta leitura sobre a vida de um adolescente, de uma criança. Então eles sabem mais ou menos, só que assim, eles se balizam pelo que eles acham. E se eles colocaram uma régua até relativamente alta pelo aquilo que a gente está vendo hoje, da precocidade do acesso, da exposição à rede social, quanto mais nós, pais cristãos, quanto mais nós, homens e mulheres de Deus. Então, eu sei que, como eu disse, né, há uma diferença muito grande entre você, família de Deus, família cristã, você que tem o privilégio de ter, você jovem e adolescente que está aqui, tem o privilégio de ter pai e mãe em casa, avós presentes, pais presentes, tios presentes. Tudo isso ajuda bastante. Mas mesmo assim, e sabe que o inimigo das nossas almas, ele é sorrateiro. Ele entra em lugares e ele muitas vezes se apropria da vulnerabilidade do seu povo. E a vulnerabilidade está ali. Às vezes numa tela, escondido, dentro de um quarto. É aquele filho que, na hora que, obviamente, né, está na frente dos pais, tem um tipo de comportamento, mas se fechar a porta, se tiver uma oportunidade, se tocar num botão diferente, tudo pode mudar. Então eu não arrisco. Como eu disse hoje de manhã, meus filhos são ETs hoje, né, na escola, nos lugares, porque não tem rede social, não tem celular. Tudo bem, nós escolhemos e entendemos que não tem maturidade, porque amamos, e o amor nos leva a estabelecer marcos. E aí eu pensei exatamente sobre isso, né? Se a plataforma estabeleceu 13, eu iria estabelecer menos que isso. Se eles que não temem a Deus entenderam que não é apropriado, muito bem. Continuando, vai ser uma série aqui de estatísticas, tá, gente? Mas é mais para levantar aqui a bola e começarmos a trabalhar o assunto. 24% dos jovens afirmam o desejo de reduzir o tempo de uso das telas. Muitos não conseguem, admitindo vício. Ou seja,
Se 24%, perdão, admitem vício, imagina os que não admitem. Que muitos estão viciados e não admitem. Então eu penso que esse número é muito maior. Mas há algo ali interessante, porque eles admitem vício e eles admitem, eles não conseguem sair, eles querem sair desse vício, mas não conseguem, porque socialmente, familiarmente, nós não estamos preparados para aconselhar, para direcionar. Gente, como eu falei, o negócio está tão confuso, está tão bagunçado. Nem pai, nem mãe, nem criança, nem adolescente, nem jovem, ninguém sabe. Talvez tenha te chocado ali a estatística de o número ali que 13 anos é a idade mínima para ter rede social. Aí eu pergunto, por que não sabemos disso antes? Vocês entendem que assim, a gente tem vivido momentos e já foi comprovado que a tela, né, não somente aí os jogos, mas a tela em geral, ela tem uma química parecida com a droga mesmo. E a gente tem visto crianças e adolescentes que, se o pai e a mãe tirar a tela, pode esperar. Vai ter guerra, vai ter briga. Por quê? Porque mexeu com o sistema nervoso. É químico, gente. É dependência. Estão quietinhos, querem tomar um café, uma água? Tá tudo bem aí, gente? Posso continuar? Vamos lá. 29% dos jovens já sofreram cyberbullying. É um bullying aí pela internet, né? E 30% tiveram contato, isso aqui me assustou, 30% já tiveram contato com desconhecidos online. Ou seja, está ali exposto, está ali online, aí começa a se comunicar com um, com outro. Ou seja, pare para pensar que se uma criança, por exemplo, de 8, 9 anos tem um celular, ele está exposto a contato com desconhecidos. Alguém pode influenciar os nossos filhos. Isso não é grave, gente. Eu não sei se só eu estou chocado com isso. Eu não sei se só eu, porque quando eu comecei a fazer esse levantamento, eu até, como eu disse para vocês, eu falei, não, eu não quero uma coisa muito antiga, eu quero dados mais recentes. Então eu fiquei bastante tempo pesquisando, eu queria os dados mais recentes possíveis. Só que eu acho, honestamente falando, que é pior que isso. Eu acho que isso aqui ainda não revela a gravidade do que nós estamos vivendo. Então vamos lá. Ansiedade, depressão, suicídio e solidão alcançaram. Gente, não é há 10 anos atrás, não, olha aqui. Níveis alarmantes em que ano? Foi agora, é recente isso daqui. Em 2024, um aumento de 398% dos casos de ansiedade. Então, a ansiedade é quase que a moda entre adolescentes e crianças. Quem tem mais de 40 anos aqui? Levanta a mão. Quem tem mais de 40 anos? Né? Você lembra de ter ouvido falar sobre ansiedade na infância? Na adolescência? Nós não ouvíamos falar isso, gente. Não existia. Hoje é quase moda. Ah, você tem ansiedade? Nossa, eu também. Nossa, eu estou muito mais ansioso que você. Então, assim, é quase que uma briga para quem é mais ansioso. Ah, que ansiolítico que você toma? Ah, aquele, nossa, esse é ótimo, hein? Comprei ali sem receita. Então, terrível. 663% de casos de depressão aumentou. Olha só. Não é, gente, isso aqui é demais. Aumentou a depressão em 663%. Entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Aumentou 221% o suicídio. Suicídio. Olha que coisa terrível. E ali, 26,6% dos jovens se sentem sozinhos. Aí tem uma comparação que no ano 2000 era 8,5%. Hoje nós estamos em 2025, ou seja, em 25 anos, aumentou 26,6%, o que dá um pouco mais do que 1% por ano. Ou seja,
Está comprovado que a rede social, que a exposição à internet, que a exposição ao digital não conforta ninguém. As pessoas, mesmo com rede social, mas eu tenho 1000 seguidores no Instagram. O que é 1000 seguidores no Instagram? Nada. Nada. Você não tem 1000 amigos porque você tem 1000 seguidores. Você não tem 1000 pessoas que no dia da tua angústia vão orar com você, vão te procurar, vão te dar um bom conselho, vão te consolar. Por isso que ter seguidores ou não ter é absolutamente nada. Eu vejo a vaidade de alguns adolescentes, né? Às vezes, nossa, você viu fulano de tal, quantos seguidores ele tem no Instagram? E daí? Gente, isso não... A gente tem visto isso, o cara tem muito seguidor, mas está a ponto do suicídio. Por quê? Porque, na verdade, esse ambiente digital, ao contrário do que muitos pensam, ele não traz sobre mim e sobre você o sentimento importante de pertencer. Todo mundo tem que ter um sentimento, e isso é muito importante para o ser humano. Nós temos que pertencer. E a rede social, por mais seguidores, ou por mais pessoas que você siga, você não pertence. Você é só mais um número. Você é só mais um algoritmo para as redes que estão ali pegando todos os seus dados, todos os meus dados. E se eu falar aqui sobre iPhone, quando eu chegar na minha casa, vai aparecer um monte de propaganda de iPhone. Compre iPhone, compre iPhone, compre iPhone. Porque nós estamos assim, a nossa vida está invadida pela rede social. A verdade é essa. Segundo as fontes de pesquisa, essa que está escrito ali, há dados de crianças e adolescentes que passam, em média, 6 a 8 horas por dia em frente às telas, com jogos, vídeos e até pornografia. Isso é mais tempo do que eles passam na escola, é mais tempo do que dormem em alguns casos. Gente, 6 a 8 horas é muito tempo. Então, a guerra espiritual pelo coração dos nossos filhos, a guerra espiritual que na verdade começa em nós, pais, é muito grande, porque o poder de influência da internet está aí grande. E hoje está na moda os influenciadores. As pessoas, elas seguem influenciadores digitais. Mas quem são essas pessoas? Quem é o Deus delas? A quem elas servem? A quem elas prestam conta? A que comunidade local elas fazem parte? Então, hoje as pessoas acham que só porque tem um cenário bonito, ou só porque a pessoa fala bem, ou só porque ela se comunica de um jeito legal, vou seguir. Só que nós precisamos ter um discernimento espiritual sobre isso, porque sim, influencia. Talvez alguns de nós já passamos se não falar minutos, talvez até horas ali, na frente de um stories, na frente de um vídeo, de um influenciador digital, e a gente tem que aprender a separar as coisas. É óbvio que eu não posso descartar tudo também. É óbvio que também tem coisas que são aproveitáveis. Eu mesmo sou uma dessas pessoas que costumam aproveitar. Eu gosto de fazer curso, eu faço curso online também, tenho plataforma digital assinada, eu também me aproveito disso, mas eu preciso saber que há um limite, porque assim, eu não posso, a palavra de Deus ela fala o quê? Retém o que é bom, dispensa o que é mal. Eu estava contando hoje de manhã que eu fiz um curso, né, de milhas aéreas, alguns irmãos sabem que eu gosto disso aí também, e aí o pastor Davi falou, eu queria ver o teu curso e tal. Na hora que ele estava falando para mim, me indica lá o curso que você faz e se você puder passar para mim, vai ser. Aí eu já pensei na hora sobre o cara que dá o curso. Que aí ele é um cara bem
Nada espiritual, assim, para resumir a coisa, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, eu vou falar para o pastor Davi sobre esse curso, desse cara que ele fala palavrão, ele fala besteira, ele fala... E aí, assim, porém, o cara é bom no que ele faz. E eu aprendi a parte boa do que ele faz, ele tem conhecimento, eu fui lá, peguei o conhecimento dele, mas eu fiquei pensando, lógico que não o pastor Davi, né? Mas uma pessoa, vou usar a expressão aqui, os irmãos me entendam aí do jeito que quiserem, mas uma pessoa cabeça fraca. Você entende o que é uma pessoa cabeça fraca? É uma pessoa altamente influenciável. Qualquer pessoa leva. Qualquer fala corrompe. Então tem pessoas que não estão preparadas para alta exposição, principalmente nossos filhos. Principalmente as crianças, porque não é ambiente, porque nós sabemos que a comunicação, né, muitas vezes a expertise, a maneira com que se induz emocionalmente hoje, gente, é fatal. Pode levar, sim, crianças, adolescentes, mas digo muito mais. Até homem barbado caindo em balela de internet. Porque está exposto. Eu falei esses tempos atrás, né, que a minha mãe caiu num golpe desses de internet. Ah, gente, isso aí é uma coisa... Olha os dias que nós estamos vivendo. Não dá para você confiar em mais nada, não dá para você confiar em ninguém, não dá para você... Sabe, a boa intenção... A ingenuidade agora está sendo o grande alvo de criminosos. Porque encontram crianças vulneráveis, porque encontram idosos como a minha mãe, vulneráveis que estão ali e que são vítimas de golpes, são vítimas de engano, mas a gente acha que está tudo bem. E a gente continua seguindo todo mundo, achando que todo mundo pode direcionar, mas... Qual é o Deus dessas pessoas? Então é sério, aquilo que nós estamos vivendo em termos de exposição midiática tem sido algo nunca vivido antes na história e nós precisamos ter critérios e cuidar. Então essa realidade nos convoca a refletir como que nós podemos influenciar os nossos filhos com valores eternos, se a maior parte do tempo deles está preenchido com valores terrenos. Se isso não é um chamado para o avivamento familiar, eu não sei o que é. Foi isso que Deus colocou na sexta-feira. Eu queria algo realmente assim, bem prático mesmo, daquilo que nós estamos vendo, daquilo que eu estou vivendo. E aí agora eu vou fazer um contraponto de tudo isso, porque a ideia de alarmar era justamente para nos mostrar o quão vulneráveis estamos. Mas eu quero mostrar um outro lado da moeda para vocês, que eu acho muito importante. Atualmente, 88% dos jovens consideram a família o principal pilar de segurança emocional. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa estatística. Porque essa estatística, ela me diz uma coisa. Os jovens... Os adolescentes, por mais que eles tenham assim, eles são bombardeados de informação, eles ainda enxergam a família como o principal lugar, como o principal pilar de segurança emocional. A família é esse ambiente que Deus proporcionou. Sabe, a família é o jardim da personalidade humana. Aqui nós somos formados, transformados, ou em alguns casos até deformados. Mas é um jardim, é um lugar onde nós precisamos cultivar o amor, os princípios, a palavra, os valores. Isso vai enriquecendo a nossa vida, vai enriquecendo o contexto da nossa história. E é tão interessante saber que ainda entre os jovens, mesmo com tantas possibilidades, eles enxergam a família como um lugar de segurança emocional. Então você, pai e mãe, lembre-se disso. Deus ungiu a sua vida para ser esse lugar de segurança sobre os seus filhos. E graças a Deus que os nossos filhos têm.
Mas e quem não tem? E quem está vulnerável? Sabe? Isso aqui é muito bom por um lado, mas triste por outro também. Jovens que participam de práticas espirituais em família apresentam uma redução de 30% no comportamento de risco, ficando menos suscetíveis a ansiedade, depressão, suicídio e sentimento de solidão. Olha só isso, gente. Jovens que participam de práticas espirituais. Eu acho que é muito mais que 30%, mas ali só para identificar, reduzem em pelo menos 30% comportamento de risco. Veja como é importante uma comunidade local, um ambiente. Nós temos que nos sentir privilegiados. E eu não falo isso porque a igreja Nova Aliança de Arapongas, não. Mas eu falo você e todos os cristãos sérios dessa terra devem se sentir privilegiados, porque esse ambiente preparado por Deus é um ambiente que também cuida e que também protege as nossas emoções. Porque aqui somos expostos o quê? A palavra de Deus, a princípios e valores verdadeiros. E isso é precioso do ponto de vista social, da sociedade corrompida, caída, dos valores distorcidos que nós estamos vivendo hoje. Ter ambientes como esse, melhor ainda. Ver os nossos filhos em ambientes como esse. Como disse hoje de manhã, as nossas crianças, adolescentes, quando estão ali no Ina Kids ou quando estão nas células que nós temos aqui, a célula de crianças na quarta, a célula de crianças também na sexta-feira, eles não estão, ali agora, por exemplo, na sala, brincando para os pais poderem aqui receber uma palavra importante, não. Nós também levamos a sério as crianças e sabemos que Deus pode trabalhar o coraçãozinho delas já nessa estação da sua vida. Por isso que materiais são produzidos, por isso que reuniões são feitas, há todo um trabalho por trás do investimento que fazemos nos nossos filhos, mas mesmo assim a igreja é limitada, no sentido de que nós precisamos entender que a igreja faz uma parte do trabalho, mas a parte principal, quem faz são os pais, quem faz é a família. Isso nos leva a pensar o quanto que nós precisamos dar valor naquilo que Deus tem nos dado, gente. Quanto nós precisamos dar valor a professores que estão ali agora, por exemplo, dedicando as horas da sua noite aos nossos filhos, ensinando, instruindo, cuidando, ministrando o coração deles, aos líderes de célula dessa casa, que semanalmente também pagam um preço de oração, de cuidado, discipulando, visitando, aconselhando, supervisores, enfim, é um ambiente maravilhoso que Deus criou para que a igreja pudesse crescer, avançar de uma forma saudável. Quantos estão entendendo a palavra dessa noite? Amém? Muito bem. A prática de estabelecer limites e criar momentos de comunhão tem resultados comprovados. Olha que interessante isso. Estudos apontam que filhos de famílias onde os pais atuam ativamente, ali seria na igreja, né? Tem 33% menos incidência de depressão e 45% menos inclinação ao uso de substâncias químicas, ou seja, ao uso de drogas. Mas, deixa eu repetir para vocês, estudos apontam que filhos de família, onde quem, irmãos? Onde quem? Os pais. Por quê? Porque o avivamento familiar começa nos pais. Se não começar em mim, eu posso até desejar o melhor para os meus filhos, mas o avivamento não começou no meu coração. Eu sou cobertura espiritual deles, eu sou autoridade espiritual sobre a vida deles. De que maneira que os meus filhos vão viver o avivamento espiritual
se nem eu, como pai, não estou vivendo? Quantos estão entendendo, gente? Então, o avivamento começa no coração do pai. E quando o pai, então, se posiciona, quando a mãe se posiciona, quando o pai e a mãe, em posição de governo espiritual, começam a estabelecer os limites e criar os momentos de comunhão, então nós temos esses resultados. Mas começa no pai e na mãe. Pai e mãe, Deus te chamou para estabelecer limites. Quem estabelece limites não são os professores da escola. Quem estabelece limites não são os professores do INA Kids. A escola, o INA Kids ajuda, mas são os pais os responsáveis por colocar limites, por dar educação aos seus filhos. Eu contei hoje de manhã a historinha aqui, diz que a mãe foi procurar o pastor porque o filho estava se desviando dos caminhos do Senhor, o filho estava distante da palavra de Deus e ela não entendia aquilo, e ela foi aflita procurar o pastor e disse: pastor, eu não entendo o que está acontecendo com ele, eu não entendo por que ele não quer mais estar na igreja. E ela começou a abrir o seu coração, e aí uma das frases que ela usou, ela falou assim: porque pastor, o meu filho foi educado aqui de dentro da igreja. E o pastor na hora falou: esse é o problema, a educação é em casa e não na igreja. A educação quem dá são os pais, a igreja ajuda, a escola complementa, mas educação e limite é função do pai e da mãe. Você concorda com isso? Comigo? Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus chamou os pais para um lugar especial. E quando filhos mal educados começam a surgir, quando comportamentos começam a aparecer, é fruto muitas vezes do posicionamento familiar ou até da falta dele. Porque nós somos os responsáveis por tutelar, por amar, por cuidar, mas também somos responsáveis por estabelecer limites, por corrigir. E quem faz isso? Pai e mãe. Escola e igreja complementa. Pai e mãe educa. Glória a Deus. Vamos todos ao banheiro. Vou aproveitar para tomar minha água. Amém, igreja? Ih, não gostei. Acho que alguém não entendeu. Amém, igreja? Amém. Amém. Gente, estou falando isso para vocês, mas repito, eu preguei isso para mim primeiro. Não estou aqui acusando ninguém, não estou aqui levantando, tentando desestimular. Pelo contrário, aqui é o coração do pai e do pastor. Eu me sinto, muitas vezes, nesse lugar de decisão. Eu me sinto também confuso. E como eu disse, Deus primeiro tratou aqui. Eu fui confrontado também em muitos pontos. Muito bem, vamos continuar. Famílias que... gente, essa parte aqui, preste bastante atenção, isso é muito importante. Famílias que se reúnem para refeições juntos apresentam até 30% menos de risco em comportamentos nocivos. Em uma refeição juntos por semana já pode reduzir em até 20%. Olha só, gente. Famílias que se reúnem apresentam 30% menos risco em comportamentos nocivos. A mesa é um lugar de cura. A mesa é um lugar onde muitas vezes a nossa família é curada, é tratada, é restaurada. Tem também as picuinhas de família, tem também as guerrinhas. É desafiador, mas, sabe, é naquele ambiente ali que Deus está muitas vezes forjando a nossa casa. E é por isso que o Senhor estabeleceu a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É uma mesa de comunhão, é um lugar
onde o povo de Deus se reúne para celebrar, para adorar. E eu gosto sempre de lembrar do Salmo 133, que fala que é na união entre os irmãos que Deus ordena a sua bênção. Então, quando nós estamos unidos, Deus ordena a bênção dele. A mesa da comunhão é um lugar de cura, é um lugar onde o Senhor ordena a sua bênção sobre a nossa casa. E hoje está tão fácil, né? Cada um chega lá, pega o prato de comida, vai, liga lá no programa preferido e fica lá comendo na frente da televisão. Não faça isso, pai e mãe principalmente. Coma na mesa. De preferência, convida o pastor. Se tiver churrasco, melhor ainda. Mas a mesa é um ambiente muito especial. E ainda melhor quando não tem celular na mesa. Tem que ter essa regrinha. Mesa não é lugar de celular. Mas começa com quem? Lembra que eu falei que eu estava pregando para mim? Porque eu já me peguei várias vezes na mesa lá. Aí os meus filhos, o Rafa, pai, mas não pode celular na mesa. Opa, né? Deixa eu tirar daqui. Porque realmente é algo que atrapalha. Mesa é lugar de olhar no olho, é lugar de comunhão. Mesmo que seja discussão, não tem problema, mas ali Deus vai tratar, Deus vai trabalhar os corações. Amém, gente? Vou partir para finalizar. Eu vou ler só esses versículos, quero trabalhar em cima de alguns pontos aqui. A palavra que Deus colocou no meu coração, na verdade, foi muito além disso. Esse é só o primeiro ponto. Talvez até vou ganhar aí um caldinho, né, para a semana que vem, ainda não sabemos. Mas, de alguma maneira, eu queria que você compreendesse alguns princípios. Agora eu queria entrar em algo mais específico daquilo que Deus colocou no meu coração na palavra, que diz assim, é em Deuteronômio, né? É o texto de Deuteronômio 6, a partir do verso 4. A letrinha ali está, acho que eu vou aqui na minha Bíblia. Talvez vocês vão ouvir um pouco diferente do que está ali a versão, tá bom? Mas eu quero ler aqui porque eu não estou conseguindo enxergar tão bem. Acho que chegou a idade do óculos, gente. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos. E dela falarás quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. E também deve amarrá-las como um sinal na sua mão. E elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém? Diga comigo assim, ouça Israel. Amém. Então, o primeiro ponto para avivamento familiar é ouvir a Deus. Amém? Bom, eu quero explicar um pouquinho do contexto para você entender. Aqui Israel estava prestes a entrar na terra prometida. E a terra prometida, embora fosse prometida do Senhor para o seu povo, ainda era um lugar onde habitavam pessoas com cultura diferente. Eles tinham uma cultura pagã, eles tinham valores diferentes, eles tinham influências que eram contrárias. Olha só. Só que Deus prometeu e aquela terra seria do seu povo. Só que o próprio Senhor entendeu que não dava para simplesmente tirar o seu povo de uma terra e colocá-la em outra, sem antes prepará-los para o que eles enfrentariam. E o que eles enfrentariam? Eles iriam enfrentar cultura diferente, cultura pagã. Eles iriam enfrentar influências. Então Deus tinha que ter uma estratégia para poder manter o seu povo
guardado diante daquela cultura. Quando eu estava lendo esse contexto, eu pensei que isso não é muito diferente da nossa geração. Nós também estamos incluídos em um mundo cuja cultura é pagã. Essa coisa de, o Brasil é um país cristão, é balela. Tem muito cristão nominal, mas cristão convertido de verdade, que tomou uma decisão no seu coração, aceitou a Cristo e fez aquilo que a palavra chama de metanoia, ou seja, ele fez uma mudança de vida, existem poucos. Então, da mesma forma, era o que o Israel estava prestes a enfrentar. Era uma cultura pagã, valores diferentes, influências diferentes. E o que Deus pensou? Eu preciso preparar o meu povo para entrar agora num lugar pagão. Vamos imaginar em um cenário aqui ilustrativo. Quando você pisar ali hoje para fora daquela porta, você também está entrando na cultura dos caldeus, na cultura pagã, na cultura dos filisteus. E é uma cultura de alta influência. Mas como eu vou me portar nessa cultura? Porque, se fosse pelo meu desejo, fosse pela minha vontade, eu queria viver nas montanhas, né? Como os essênios. Lá, na geração de Jesus, existiam os grupos religiosos, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios. Os essênios eram um povo que eles achavam que, para não se contaminar, eles tinham que morar nas montanhas. Foram eles, inclusive, os responsáveis pela boa parte do Novo Testamento, porque lá num lugar chamado Qumran, eles fizeram cavernas, eles esconderam o Novo Testamento, porque eles viviam separados da sociedade. Então, até para isso, Deus teve um propósito, muito bem, mas sabe qual que foi a coisa que eles descobriram depois de um tempo vivendo afastado da sociedade? Que o pecado não estava na sociedade, o pecado estava neles. E a mesma coisa conosco, nós somos pecadores. Então não adianta você ir para o sítio, falar, eu vou morar aqui no sítio, não vou me relacionar com ninguém mais, porque o pecado está em nós, não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Amém? Então, o que nós precisamos entender é isso. Não tem jeito. Jesus falou, não peço que os tires do mundo. Jesus não falou assim, seja um maluco, vai lá para o meio do mato e fica distante da sociedade. Não, Jesus falou, entra nas empresas, trabalha, constitui lugar de governo, sejam professores, advogados, entra aí na sociedade podre, na política, ok, mas você é sal e luz. Há uma diferença. Vocês conseguem entender? Era o que estava acontecendo aqui. Deus sabia que relacionar com a cultura pagã era inevitável. E para nós também vai ser inevitável. Você vai trabalhar com pessoas que não temem a Deus, você vai estar em lugares que as pessoas, enfim. Só que ele falou, eu vou preparar meu povo. E como que Deus preparou? Ele falou, eu vou constituir família. E eu vou dar ordens e direções à família. E se a família seguir essas direções, eles vão ter sucesso em Canaã. E ele começa dizendo, em primeiro lugar, eu quero que você repita, diga comigo, ouça, ó Israel. Vamos lá? Ouça. Mais uma vez. Ouça. Amém. Então, primeiro ponto, o avivamento familiar começa quando ouvimos a Deus. Amém? Essa semana vai ser a semana off redes sociais. Quem sabe não é uma oportunidade para ouvir mais a Deus. Por quê? Porque tem muito ruído, gente. Tem muita gente, como eu disse, tem muito influenciador. Talvez é uma semana ótima para você voltar a práticas antigas. Vamos ter culto familiar. Quem sabe não tem um violão empoeirado lá na sua casa? Um teclado? Quem sabe o Senhor não vai levar você lá para substituir a televisão por um violão,
um louvor, seja lá o que for, gente, mas valorize o culto doméstico. Ele é muito especial. O ano passado, quando a gente fez, foi muito legal. A gente aprendeu muito em família, a gente viveu muitas coisas que nós não estamos acostumados, porque o normal é chega em casa, se solta no sofá, dá aquela passada no Instagram, dá uma olhadinha, vídeo aqui, vídeo ali, vídeo lá. Deus quer mudar algumas coisas, mas para isso primeiro nós temos que ter o quê? Sensibilidade para ouvir. Então, ouça, ó Israel. Segundo ponto é amar. Diga comigo assim: ame o Senhor seu Deus. Vamos lá? Ame. Mais uma vez. Ame. Amém. Ele fala que ame de todo o coração, alma e forças. Coração está ligado ao que? As nossas emoções. É deixar com que o amor envolva as nossas emoções. O que as nossas emoções sejam tocadas pelo Senhor. É permitir que a nossa alma, que é também o símbolo das nossas vontades, é aprender a submeter a nossa vontade ao Senhor. Quando ele diz de todo o coração e de toda a alma, ele está dizendo com todas as suas emoções, com todas as suas vontades, ame o Senhor, submetendo a Ele todas as suas vontades. E ele usa ainda a palavra forças, que é coração, alma e forças. Forças são as nossas ações. É dedicar ao Senhor o nosso dom, o nosso talento, a nossa vida em geral. Isso é também a demonstração de amor ao Senhor. Amém? Guardando, né, o verso 6, ele diz que todas essas palavras estejam em seu coração. Vamos dizer isso juntos? Vamos lá? Que todas essas palavras estejam em seu coração. Novamente, que todas essas palavras estejam em seu coração. Olha só, os valores, a palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar nos nossos corações. É através da palavra de Deus que nós confrontamos o inimigo das nossas almas. A pastora Esther citou aqui a tentação de Jesus. Como é que Jesus venceu as tentações? Com a palavra. Porque ele estava preparado, porque ele tinha a palavra de Deus, ele tinha a resposta pronta para todas as astúcias e enganos de Satanás. E esse é o povo de Deus. Nós meditamos na palavra, nós nos consagramos à palavra, nós fazemos imersões na palavra, porque sabemos que, assim como temos os dias bons, também temos os dias maus. Temos dias de desafios, temos dias de lutas, de adversidades, e tem dias que o inimigo das nossas almas estará, conforme a pastora Esther falou, na nossa frente, falando, transforma essa pedra em pão. Tentando te induzir ao erro. Né? Se prostre diante de mim. Ele vai dizer isso. Lógico que de uma outra forma. Mas ele vai tentar provocar a instabilidade do nosso coração, a instabilidade da nossa fidelidade ao Senhor. Mas Jesus tinha a palavra pronta e ele podia olhar para o inimigo da sua alma e dizer: somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Nós temos isso. Quando se apresentarem diante de nós as artimanhas sutis de Satanás, como eu disse em outras palavras, mas fazendo com que você se dobre diante dele, nós temos, será, palavras para dizer: eu só presto cultos ao Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a maneira de olharmos e nos comportarmos segundo a palavra. Eu quero já pedir para o louvor subir, e eu vou passar os 2 últimos
pontos. Ensinar. Ensine-as com persistência a seus filhos. Vamos dizer juntos? Vamos lá? Ensine-as com persistência a seus filhos. Novamente. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Olha só. A palavra não somente fala em ensine-as. Por quê? Como que os nossos filhos aprendem? Não é por osmose, não é por Bluetooth, não é por Wi-Fi. Os nossos filhos aprendem de forma artesanal. É fazendo mesmo. Como você aprende, por exemplo, a nadar? Dá para fazer curso pela internet de natação? Hein, Gabi, você que é nadadora? Não dá? Tem mesmo que fazer assim com o braço? Ah, então. Tá vendo, gente? Você aprende a nadar nadando. É o único jeito. Como nós ensinamos, então? Nós ensinamos fazendo. O pai e a mãe vai na frente. O sacerdote, o homem de Deus, a mulher de Deus, ensina com o seu próprio exemplo. E quando fazemos isso, quando somos intencionais, quando ensinamos com a nossa vida, preste atenção no que eu vou te dizer. Os nossos filhos não precisam de mais informação. Informação sobra. Eles não precisam de mais teoria. Teoria também sobra. O que a geração à nossa frente precisa verdadeiramente são de modelos. São de pessoas que praticam, que fazem aquilo que os nossos filhos farão no dia de amanhã. É muito comum o pai preocupado se o filho vai para as drogas. É muito comum o pai, a mãe preocupada se o filho vai ser aliciado, se o filho vai se envolver com algo estranho, ruim. Mas sabe, tudo isso é facilmente resolvido quando o pai, a mãe ocupa o lugar que Deus o chamou para ocupar, que é a posição de exemplo. Eu não quero ser pesado aqui, me perdoem, eu não estou mandando recado para ninguém, podem ficar tranquilos com relação a isso, mas às vezes eu vejo preocupação, meu filho, hoje os adolescentes, é tão fácil eles se envolverem com álcool, é tão fácil eles começarem a fumar. É verdade, mas às vezes se nem o pai venceu o tabaco, se nem o pai venceu o álcool, como é que os filhos vão vencer? Porque nós somos a referência deles. E a sociedade caída que nós vivemos hoje, como eu disse, não precisa de mais informação. Eles precisam de mais prática, de mais exemplos, de mais posicionamentos. E é por isso que eu chamei essa palavra de avivamento familiar, porque eu não creio que não é emocional. Deus não quer levar a igreja dele a ter só uma experiência emocional, que aqui treme, aqui arrepia, mas aí amanhã vira o cabeção lá fora. Deus quer levar a igreja dele a um avivamento familiar, é um avivamento de comportamento. E aí quando eu estava na sexta-feira aqui orando, eu orava a Deus exatamente sobre isso. Senhor, como consertar isso? Porque vamos pegar o exemplo aí de desajuste conjugal. É muito comum hoje. O famoso incompatibilidade de genes, né? Não sei qual a palavra exatamente ali, tem ganhado lugar, né? Somos incompatíveis, então vamos logo se separar, porque ele pensa de um jeito, eu penso de outro, e assim as famílias estão se acabando. Mas talvez o que as pessoas não estão levando em consideração é que isso afeta, né? O quanto que isso afeta as gerações. E aí nós não precisamos de
eu fiquei pensando sobre isso, né? Mas e se a gente fizer mais congressos de casais? Se a gente fizer mais palavras para casais? E se a gente fizer mais treinamento para os filhos, mais cultos, mais congressos, mais encontros? Talvez a gente só vai remediar os problemas. Vai ajudar, vai remediar. Mas aonde que você trata o problema? É na fonte. E qual é a fonte? São as crianças. São os nossos filhos. Foi por isso que Faraó, quando viu que ele estava perdendo tudo lá, ele chegou para Arão e Moisés e falou assim: podem ir. Deixa aqui as mulheres e as crianças. Espertinho ele. Porque ele sabia que as crianças eram fáceis de influenciar. Vão os homens, como se dizendo, os homens já estão perdidos mesmo, mas deixa as crianças aqui. Sabe, o que eu creio que Jesus quer fazer na nossa geração atual é um verdadeiro avivamento de comportamento, de princípios, de resgate de valores, aonde pais se posicionarão nos seus lugares, mães se posicionarão nos seus lugares. A união entre o pai e a mãe é a força da sua casa. Mas pastor, eu não tenho a companhia do meu marido, ou eu não tenho a companhia da minha esposa. Muito comum isso também. Seja você a coluna da sua casa. Pastor, mas eu estou aqui hoje, eu sou jovem, eu sou adolescente, o meu pai e a minha mãe não estão nem aí para Deus, eles não querem saber de vida espiritual, eles não querem saber de igreja. Seja você. Deus te chamou para ser a luz. Deus te chamou para começar um avivamento na sua casa. Deus para começar um avivamento na sua família. E tudo pode mudar a partir do seu posicionamento. Dá para entender isso, igreja? Eu quero te convidar a ficar em pé. Não tira o slide ainda não, por favor. Eu ainda, mesmo em pé, eu quero mostrar para vocês. E mesmo que eu não consiga, terminar o que eu tinha me proposto, tem uma última parte dessa ministração que eu queria compartilhar com vocês ainda. Vou passar, olha quanta coisa ainda tinha, Mas é ali. 3 compromissos do avivamento familiar. Eu tentei pensar em assim, como que eu vou ajudar você de uma forma mais prática? Então eu queria te dar algumas dicas. Se fizer sentido para você, pega isso aí para sua família, que vai ser legal. Olha só, 3 compromissos. Primeiro, tempo intencional. Pelo menos uma refeição diária em família, sem telas. Isso já vai ajudar bastante. Coma com a sua família. Faça questão de fazer as refeições juntos. Outra coisa, um momento semanal de leitura bíblica familiar. Ou, talvez, eu sugeri hoje de manhã, lá em casa nós estamos assistindo juntos a série Reis. Muito legal, gente. Super indico. É um programa familiar cristão ali, e a gente tem aprendido, e naquele ambiente ali, às vezes, Deus tem falado conosco na palavra, coisas sobre a família, tem sido muito especial. Faça isso, vai ajudar muito também. Pode ser uma outra série cristã, mas que possa ajudar a família. Conversas intencionais sobre fé e valores. Não é pregar para o filho, não é dar o sermão da semana, é conversa, é diálogo, é olho no olho, é aquele tipo de ambiente que não é só exortativo. Vocês estão entendendo? É um ambiente assim, bem amoroso mesmo. E quando eu falo amoroso, não estou falando só de afagos e carinhos, eu estou falando sobre palavras intencionais que ajudam. Amém? Exemplo coerente, demonstrar na prática os valores que nós ensinamos. Como eu disse, não adianta querer as mudanças se eu não sou a mudança. Então,
Demonstre na prática. Seja o exemplo. Deus está te chamando, homem de Deus, mulher de Deus. Você é sacerdote, você é sacerdotisa da sua casa. Ou como eu disse, você jovem, adolescente que está aqui, você que representa o teu lar, seja você só o esposo, só a mulher, não importa. Deus está chamando você para ser uma referência na sua casa. Amém? Ser vulnerável sobre os nossos próprios desafios. Não passar aquela imagem de super pai, de super mãe, de super forte. Porque nós também somos vulneráveis. E nós precisamos também demonstrar através de atitudes nossas os nossos erros. E reconhecer que erramos, que pecamos, que precisamos da direção de Deus, que o Senhor precisa alinhar o nosso coração. Então essa postura também é muito importante. Buscar crescimento espiritual constante, como nós falamos. Essa exposição aqui é maravilhosa. Amar a Deus, que foi um dos pontos que a gente trabalhou, não é sobre regras e obrigações. Eu tenho dito isso. Se a igreja for para você um lugar pesado de regras e obrigações, tem alguma coisa muito errada. Porque amar a Deus é leve. Sabe, caminhar com o Senhor precisa trazer sobre nós também alegria e satisfação. Então, esse ambiente muitas vezes ele é provocado pelo meu amor, pela minha busca, pelo meu relacionamento. E é por isso que ser um líder, estar em uma posição de liderança ou servindo na casa do Senhor, não é cumprir a escala, não é cumprir as regras, é amar o Senhor. Amar o Senhor é amar a sua igreja, é amar o reino dele, é fazer com que esse relacionamento seja produtivo. E assim como o Senhor tem satisfação em nós, nós também temos satisfação nele. Por fim, proteção amorosa, estabelecer limites saudáveis na tecnologia. Eu oro para que o Senhor traga a você, pai, mãe, discernimento, para que você possa estabelecer o que é saudável. Como eu disse, não dá para colocá-los numa bolha, não dá para privá-los de tudo, mas tem que ter uma sabedoria, tem que ter uma direção. Alguém precisa colocar ordem nessa casa. E Deus chamou pai e mãe para colocar ordem na casa. Amém? A igreja ajuda, a escola ajuda, mas quem educa é pai e... Amém? Então, supervisionar com amor é o trabalho nosso. Nós supervisionamos, nós damos limites, nós tutelamos conforme aquilo que a palavra diz. E por fim, ensinar discernimento para as escolhas da vida. A palavra diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. O avivamento familiar começa com uma decisão, que é: eu e a minha casa serviremos ao... Vamos dizer isso juntos? Vamos lá? Eu e a minha... Mais uma vez. Amém. É isso, meus irmãos. O avivamento vai começar quando você, homem de Deus, mulher de Deus, sacerdote, sacerdotisa do seu lar, declarar isso como uma aliança com o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, quando estava ali diante dos filhos de Israel, ele não deu uma mera sugestão: olha, se vocês acharem que é legal, se vocês sentirem no coração. Não, ele era um homem da casa, chamado por Deus, com posição sacerdotal. E ele se levantou e falou: não sei vocês, se referindo ao povo de Israel, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos cantar essa canção? Faça dela uma oração essa noite.
sua família. Abraça. Se você estiver sozinho, não tem problema. Clame ao Senhor. Ah, Jesus, o nosso coração se enche de fé, de ousadia, porque nós estamos posicionados, Senhor, como família, como igreja, para servir ao Senhor com o nosso coração, com a nossa casa, diante de valores e princípios. Aleluia! Declare isso. Faça uma oração ao Senhor agora. Serviremos de todo o coração. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Minha casa em ti. Estou seguro, em ti eu vencerei. A minha casa em ti edifiquei. Estou seguro, em ti eu vencerei. Somente em ti. Esse é o nosso Deus, jamais falhará, nunca falhará. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou,
cadeias, destrói cadeias, dissipas e destrói cadeias, dissipas, destrói, toda autoridade está em ti, Jesus. Vencer. Ó Pai, nós estamos finalizando, Senhor, essa reunião, esse tempo de adoração, esse tempo de reflexão. E nós estamos aqui com os nossos corações abertos, Jesus. Nós estamos com a nossa mente, com o nosso coração vulneráveis ao Senhor. Estamos aqui, Pai, para dizer que o Senhor tem total acessibilidade, Pai, às nossas vidas. Nós nos desarmamos, nós nos despojamos dos nossos argumentos, dos nossos achismos, das nossas próprias filosofias, Senhor, porque diante do Senhor nós reconhecemos que não tem ninguém com autoridade como o Senhor sobre a nossa vida. Que a Tua palavra, como diz o Salmo, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Que a Tua palavra, sim, Pai, ela é como uma espada cortante e mais afiada que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Senhor, a Tua palavra é que redefine as nossas vidas, e nós estamos aqui para dizer que mesmo que nós achemos alguma coisa, mesmo que nós tenhamos altas filosofias, Pai, nós estamos aqui para dizer: a palavra final é sempre do Senhor. É o Senhor quem tem a direção sobre as nossas vidas. É a Tua palavra, Senhor. Seja ela muitas vezes dura sobre o nosso coração, seja ela muitas vezes uma palavra de confronto sobre o nosso coração, seja ela muitas vezes uma palavra de alinhamento para o nosso coração, seja qual for a direção que o Senhor tem, Pai, nós somos receptivos à Tua palavra, Senhor. E essa noite nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor ajuste princípios em nossa casa, nossa família, a começar de nós, pais e mães aqui. Ajuda-nos a ser o sacerdote que Deus nos chamou a ser. Ajuda-nos a ser a sacerdotisa que Deus nos chamou a ser. Pai, ajuda-nos como filhos. Pai, ajuda-nos como homens e mulheres de Deus, como família, a nos movermos nessa geração, protegidos, cuidados, reconhecendo, Pai, que o Senhor é quem tem autoridade sobre as nossas vidas. Protege e guarda aqueles que estão vulneráveis. Nós oramos intercedendo por crianças vulneráveis, por filhos que são órfãos de pais vivos, por filhos que não têm referência, por filhos que não têm teto, Senhor. Nós nos compadecemos de casas que não têm boas referências. Ah, Senhor, levanta na nossa geração pais e mães de referência, de exemplo, para que não somente os filhos da nossa casa, mas também os filhos da nossa comunidade possam se inspirar em nós, possam olhar para casamentos e se inspirar, possam olhar para homens de Deus e se inspirar, possam olhar para posicionamentos de mulheres de Deus e se inspirar. Ah, Senhor, levanta uma geração de homens e mulheres posicionados, que sejam exemplos não só na sua casa, mas para toda a Tua igreja também, para toda a cidade e para toda a comunidade que nós convivemos. Pai, obrigado por essa noite. Continua ministrando os nossos corações, que ao longo do mês de junho, o mês da família, o Senhor continue falando conosco. Esse é o desejo do nosso coração, e oramos gratos por essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, querido. Aplauda o Senhor, glórias ao nome dele. Aleluia, Jesus. Amém, querido. Vai na bênção, vai na paz, que o Senhor te dê uma semana abençoada. Cumprimenta aí o irmão ao seu lado, pelo menos 10 pessoas, em nome de Jesus.